Entrevista. Prorrogação da campanha de vacinação contra o sarampo. Devido à baixa procura pela população em Andradas, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com a gerente da Divisão de Vigilância em Saúde, Aparecida de Fátima da Silva de Carvalho, a irmã Fátima. Bom dia, irmã, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, e bom dia a todos os ouvintes. Irmã, eu falei aqui agora que teve baixa procura, mas realmente não foi tão baixa assim, não é? Na verdade, assim, Sandra, a gente teve uma campanha focando, né, o público-alvo de crianças a partir de 6 meses até 1 ano de idade. Nessa campanha a gente bateu a meta, né? E o Brasil em si também bateu a meta. Das crianças. Né? Isso. Agora se estendeu essa campanha para o público-alvo até 49 anos de idade. Né? Até 49. E a partir de quanto, nesse caso? A partir de 30? Isso. Então, olha, a partir de 1 ano, né? Continua a campanha ainda de crianças até 6 meses, de 6 meses até 1 ano de idade, que a gente fala que é a dose 0. A partir de 1 ano, né? Na verdade, a primeira dose, aí tem a dose 0, aos 12 meses, a primeira dose da triviral, e um ano e meio, com 1 ano e meio, com 15 meses, a segunda dose. Então, todas as crianças devem ter, né, a partir de agora, 3 doses de vacina. A dose 0 e mais 2 doses. A partir de 1 ano até 29 anos, se espera que todos estejam vacinados com 2 doses da vacina tríplice. E a partir de 29 anos, até 39 anos, desculpa, tá? 39 anos. Se espera que toda a população esteja vacinada, com pelo menos 1 dose da vacina tríplice. Porque já faz, inclusive, parte do calendário. Isso, né? Exato, faz parte, né? Então, se espera, na campanha, durante todo esse mês de novembro, é focado nesse público-alvo, tá? Então, é importante que todo mundo tenha, pelo menos, né, 2 doses de vacina tríplice. Tá, e no caso dos idosos, como é que fica a situação deles aí? Acima dessa faixa etária, o índice, a incidência de sarampo é muito baixa. Então, não está dentro do público-alvo, os idosos. Nossa, interessante isso, né? A gente está até acostumado, né? Tem que ter os idosos e tal. Assim, até uma certa alegria, né? Saber, não. Então, esses né? aí eles não correm tão... No caso do sarampo, eles não correm tanto risco, então. Isso. Então, nós estamos agora esse mês, né? Intensificando, né? Essa questão da vacina. Então, no dia 22, Sandro, do dia 22 ao dia 29... Nós vamos estar na frente da Praça da Prefeitura, na sexta-feira, do meio-dia até as 17 horas, né? Com uma sala de vacina ali na rua, né? Para proporcionar para essas pessoas que ainda não foram, né, ver o seu cartão de vacina, para que vá, né, até lá e verifique se você tem ou não essas doses de vacina. Da tríplice. No dia 23, que é o sábado, e o dia 30, né, que é 2 sábados, também a gente vai estar, então, com outra sala de vacina. No dia 23, na frente do Teatro Municipal, tá? Então, no dia 22, na sexta-feira, na frente da Prefeitura. No dia 23, na Praça do Teatro. E no dia 29, que é sábado, e no dia 29, que é uma sexta-feira, e no dia 30, que é o sábado, na verdade, o sábado, dia 30, é o dia D, né? A gente vai estar também com salas de vacina, para, assim, aquelas pessoas que ainda não foram, né, verificar se você, né, se a pessoa tem ou não essa dose de vacina, que ela possa, então, nesses locais, para averiguar. Quem não tiver a dose de vacina precisa se imunizar. E no caso do dia D, vai ser na Policlínica Central? Isso, no dia D vai ter uma sala de vacina na Praça do Teatro, vai ter na ESF do Rio Negro, Mantiqueira, Horto e no Materno Infantil, tá? Então, só para... Cidade toda. Isso, só então para a gente relembrar, né? Todas as crianças a partir de 6 meses, até adultos, eu falei 39, é 49, eu estou fazendo confusão com essa data. Não, tudo bem, então... Vamos voltar, vamos voltar.
Crianças a partir de 6 meses, né, até 11 meses, 29 dias, precisa tomar a dose 0. A partir de 1 ano, primeira dose de sarampo. Com 15 meses, segunda dose de sarampo. Tá entendido. Tá? Então, adultos, né, até 29 anos, precisa ter 2 doses de sarampo, tá? Pelo menos 2 doses, tá? Até 49 anos, precisa ter pelo menos 1 dose da tríplice viral. Se uma pessoa tem, por exemplo, 45 anos, ela não tem cartão de vacina, Isso. perdeu seu cartão de vacina, ela precisa ir na sala de vacina, averiguar se tem um espelho lá na sala de vacina. Não constando nada, né, que ela tem 1 dose, ela precisa tomar uma dose da tríplice. E no caso de alguém que, por exemplo, está passando, digamos assim, de bobeira na manhã de sábado e vê a campanha na rua, eu quero ser vacinado. Aí a gente vai ter que fazer a pesquisa, né, no espelho dessa pessoa para ver se ela tem essa dose ou não. Quem tem dose de sarampo já não pode tomar outra dose. Pode ser prejudicial? Pode ser. É. Então, não pode. Então, a gente vai ter que averiguar o espelho de vacina dessa pessoa para ver se ela tem condição, né, se ela pode tomar essa dose ou não. Quem não tem cartão de vacina, principalmente quem não tem, quem perdeu, é preciso procurar uma sala de vacina. Né? A gente está com alguns casos de sarampo, né? A gente teve casos de sarampo aqui na nossa região. E aqui Andradas está muito próximo de estados que, né, que tem alto índice, tá tendo, né, uma incidência muito grande. Quem viaja muito para fora, né? Quem trabalha fora de Andradas, principalmente quem vai muito para o estado de São Paulo, precisa, né, tá assegurado que tenha essa dose, caminhoneiros, né, que viajam muito pelo Brasil afora. Então, a gente está convocando a população para procurar uma sala de vacina para averiguar, né, se o cartão de vacina está ok ou não. E aí o sarampo é transmissível, não é? É uma doença infecto-contagiosa, altamente contagiosa. Quando a gente era criança, um primo pegava sarampo, irmã. Os primos, irmãos... Todo mundo pegava, né? Todo mundo junto, né, Francisco? O Brasil, em 2016, recebeu o certificado como país livre do sarampo. Ele perdeu esse certificado em 2018, né? Que triste, hein? Triste, né? E era uma doença que já tinha sido, né, praticamente erradicada do Brasil. E a gente tem de novo, né, esse grande surto no Brasil e em alguns estados, né, tá tendo uma epidemia mesmo, né? E tem gente que fala que não é para vacinar, né, irmã? Então, é hoje muito mesmo, triste isso. A gente leu aqui no dia de hoje na história, não é que em 1904 os militares lá não quiseram se vacinar contra a varíola. Então, é muito triste isso, né? Na verdade, por exemplo, o sarampo é uma doença que o único meio de prevenção é a vacina, né? É a vacina. E ela é tão eficaz que nós erradicamos o sarampo do Brasil. Então, dizer que não vacinar... Né? É viver em outro mundo, né? Em outro Exato. planeta. E ainda propagar essa informação, né? A vacina, ela tem 3, uma vacina em 3, né? Que é a tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo, que são doenças de infância, né? De criança que praticamente estavam erradicadas do Brasil e que a gente voltou a ter, então, essas doenças. Eu só fiquei com uma dúvida, então, sobre a população da zona rural. Se quiser se vacinar, vai ter que vir para Andradas, Vai né? ter que vir para Andradas. A gente já fez uma campanha na zona rural, indo, né, com salas de vacina, né? Então, agora, né, nessa fase, a gente está priorizando essa população urbana. Bom, priorizando, então, e realçando, dia 30/11 é o dia D. É o dia D, né? Quem tem dúvida sobre a sua carteira de vacinação, será que eu tomei, será que eu não tomei, né? Eu perdi minha carteira, o que eu tenho que fazer? Procura uma sala de vacina, né? Para averiguar se tem essa dose ou não, tá? É importante que a nossa população de Andradas esteja livre do sarampo. Né? A meta, né, do estado é 95%, mas nós temos o objetivo de alcançar 100%, que a nossa população esteja vacinada, né? Que toda, né, essa faixa etária, né, de 6 meses até 49 anos, toda a nossa população esteja, então, assegurada, né, e livre do sarampo.
Às vezes as pessoas pensam, mas se está erradicada, eu não preciso me vacinar, mas o vírus ele continua circulando. Ele continua circulando, né? E como a gente tem um trânsito de pessoas muito grande, né? Hoje a circulação de pessoas, né? De estados, né? Que vai para um estado para outro é muito grande. Tá né? certo. Ô, irmã, tem alguma coisa ainda que a senhora queria acrescentar? É isso mesmo, né? Quem Tá tiver dúvida pode ligar nas unidades de saúde, procura a unidade de saúde, né? Então, a gente convoca a população para quem ainda não tomou a dose, que vá até uma sala de vacina. Irmã, tem uma outra questão, não estava aqui programada na nossa entrevista, mas falando aqui da campanha de vacinação contra o sarampo, eu me lembrei que recentemente a Câmara de Vereadores de Andradas aprovou uma lei proibindo as pessoas de darem alimento aos pombos, não é? Até quando a lei passou, o vereador Márcio, né, presidente da Câmara, ele realçou, olha, não é você estar comendo um pastel na feira, cai um farelo e aí você vai ser multado, nada disso. Mas é aquela pessoa que tem o hábito, ela pega um saco de milho, de farelo e leva até a praça, principalmente aqui em Andradas, Praça Doutor Alcides Mosconi, Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira e etc., ali os entornos do centro da cidade, próximo ao Mercadão, e ali acaba dando alimento. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, irmã? Olha, Sandro, os pombos, aonde eles encontram abrigo e alimento, eles ficam. Né? Então, se eles têm uma grande população de pombos aqui na cidade, é porque eles estão encontrando abrigo e estão encontrando também alimento. Né? Os pombos, eles são da floresta, eles não são da zona urbana. Né? E aonde eles encontram, eles ficam. Então, assim, realmente é uma preocupação para nós como vigilância. Os pombos, eles trazem doenças? Sim. Né? Tem muita gente que fala que não, né? Que eles não trazem. Trazem. Que são fofinhos. Exatamente. Né? O pombo da paz, tudo isso, né? Mas eles trazem doenças, principalmente doenças respiratórias, né? Doenças intestinais, porque nas fezes dos pombos existem fungos e bactérias, né? E quando, por exemplo, né, é inalado, né, partículas, né, por exemplo, de poeira onde existe, né, contaminação por fezes de pombo, a pessoa corre o risco de adquirir essas doenças. Então a gente orienta o seguinte, né, onde tem pombo temos que ter alguns cuidados, né? Então evitar, por exemplo, que esses pombos façam ninhos, né, encontre abrigo. Né? E isso existe diversos dispositivos, né, que impedem isso, repelentes, né, arames, fios que se passa, né, vedação de frestas, né, que é onde eles entram, enfim. E o que a gente orienta também, por exemplo, onde tem fezes de pombos, tomar o máximo de cuidado, né, fazer uma limpeza adequada, com solução clorada, né, para evitar que essas partículas, né, que estão nas fezes dos pombos, né, seja então inalada. Às vezes a pessoa varre aquele resíduo ali. Não pode varrer a seco, né? Não pode varrer a seco. Primeiramente tem que umidificar essas fezes em solução clorada. A gente orienta 50%, né, de solução clorada, 50% de água. Então, se você tem 1 litro de água, dilua 1 litro de solução clorada e aí, então, joga nessas fezes para você, então, varrer, né, essas fezes com essa água. Né? Não pode varrer a seco, tá? A gente orienta também que use luva, máscara, tudo isso. Né? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Né? Agora, a população realmente tem que tem que ajudar. Né, tem que ajudar. E eu digo não só pombo, Sandro. Tem a questão da dengue voltando de novo, né? Essa época do ano. Hoje mesmo, né? Já começou a chuva. Então, a gente já está com alguns casos, né, suspeitos, alguns casos que estão sendo investigados e que a gente precisa da ajuda da população. Esse ano teve quantos casos confirmados em Andradas? Estamos com 29 casos confirmados em Andradas, 20 casos são casos importados e 9 casos autóctones, que houve transmissão aqui. E agora, já esse mês, a gente está com 2 casos em investigação. O último a ser confirmado, quando foi? Foi no mês de
Acho que foi julho, né? Tá junho, vendo? acho que foi junho. Quer foi dizer, junho. aí para, né? Porque vem o Para, inverno. né? E aí vem o inverno, né? Mas já de novo, começou de novo, né? Nós já estamos tendo, né? Novamente, né? Um índice de infestação do mosquito Aedes e encontrando, né? Diversos focos, né? Novamente, principalmente dentro das residências. Então, são questões, dengue, pombo, que sem a ajuda da população, não tem o que fazer. Não, e todos esses problemas são, né, resolvidos com higiene, não é? Não Questão dos adianta. pombos, aí ninguém tá falando para sair matando pombo, simplesmente não deu alimento e ele vai seguir o instinto natural Exatamente. e vai buscar o alimento em outro lugar. Tá aí. Resolveu o problema. Dengue, limpou a casa, resolveu. Sarampo, vai lá, se vacina, acabou. São questões simples e que a gente fica batendo cabeça, né? Correndo risco, né? Até de ter uma morte aí, né? É porque o sarampo não é tão simples assim, não. Eu vi ali especialistas, fizemos uma pesquisa aqui, dependendo do caso, a pessoa até entra em óbito. Entra em óbito, né? Então, né, não é brincadeira. Não, não é. E que a gente precisa realmente, né? O único meio da gente evitar que o sarampo chegue em Andradas é a gente ter, né, a garantia que a nossa população está protegida. A gente tem um índice aí, né, de pessoas acima de 29 anos, de 39 até 49 anos, né, homens e mulheres que acham que não precisa mais se vacinar, né? Mas que, às vezes, a pessoa... Nessa semana ainda encontrei uma pessoa dizendo que não sabe se vacinou porque perdeu a vacinação, a carteira. Então, precisa ir na sala de vacina para a gente averiguar, né, no espelho dessa pessoa, para ver se ela tem essa dose ou não. Se não tiver, precisa tomar. Irmão, eu quero então agradecer a participação da senhora aqui no Jornal da Cidade e, né, sempre deixar o microfone aberto para que a divisão de vigilância em saúde possa usá-lo. Agradeço imensamente por esse espaço, é sempre um espaço que a gente pode contar, né? E eu agradeço assim, imensamente. E nós estamos aí também para aquilo que precisar, tá bom? Nós conversamos com a gerente da divisão de vigilância em saúde, Aparecida de Fátima da Silva de Carvalho, a irmã Fátima. Ela esteve aqui para falar sobre a prorrogação da campanha de vacinação contra o sarampo, mas falou também sobre a questão das doenças que são transmitidas pelos pombos, sobre a dengue e sobre outros assuntos ainda.